Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Luciana. César, pode começar, já temos quórum. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Começamos mais uma noite de trabalho. Ata número 8, do dia 13 de junho de 2024. Fazer aí um lembretezinho rapidinho da forma como deve se manter aí a plenária até as 21 horas. Os informes é apenas para informes, tá, pessoal? Não tem réplica nem tréplica, não pode virar debate, sim, só informes. Os conselheiros têm 5 minutos, secretaria e conselho, e terceira coordenadoria, 5 minutos para expor informes. Conselheiros, 2 minutos, visitantes, 2 minutos. No momento de apresentação das pautas, os visitantes podem participar fazendo questionamentos dentro da pauta que está do tema da pauta que está sendo apresentada. Apenas não podem votar no momento de votação. A princípio seria isso aí. Beth, pode começar aí a leitura aí. Então, a Assembleia Geral Ordinária do dia 13 de 6 de 2024. Pautas. Pauta 1, informes. Pauta 2, apresentação de novos conselheiros e entidades. Pauta 3, análise e encaminhamentos da prestação de contas do convênio FPE 3188-2022, processo 22.200000743162, do Hospital Universitário São Francisco de Paula. Pauta 4, análise e encaminhamentos da prestação de contas do convênio FPE 4787-2022, processo 22.2001416599, do Hospital Universitário São Francisco de Paula. Pauta 5, análise e encaminhamentos sobre a prestação de contas da emenda parlamentar de custeio BAC do senador Lazier Martins, Hospital Santa Casa de Pelotas. Pauta 6, análise e encaminhamentos do plano operativo, aporte financeiro, emendas impositivas municipais, investimento e custeio de hospitais sob gestão municipal, Hospital Santa Casa de Pelotas. Pauta 7, apresentação do RAG, Relatório Anual de Gestão de 2023. Fazer apenas uma observação, está ali na pauta 7, todas essas outras pautas, elas são rápidas, são apenas a questão do RAG ali que deve ser mais demorado, mas já está acertado com a secretaria. Caso não venha acontecer da gente conseguir fechar o RAG hoje, esperamos 48 horas, como está no regimento, e convocarei uma assembleia extraordinária, tá? Para terminar, porque todos esses pontos e muitos outros que ficaram para trás de pautas já estão atrasados devido a esse mês aí que a gente teve com a enchente. Então, a gente vai precisar fazer um esforcinho, caso não consiga hoje acabar com a apresentação do RAG. Os outros pontos que a gente colocou à frente são pontos bem rápidos, então acredito que dê tempo, tá? Mas caso não der, já fica feita aqui já a proposta da convocação para terça-feira ou quarta, a gente fazer uma plenária extraordinária. Pode seguir, Beth. Eu vou passar os nossos informes, então. A primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. O Conselho Municipal de Saúde realizará no dia 21 de junho de 2024, sexta-feira, a etapa municipal, atividade preparatória para a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que será realizada em Brasília, Distrito Federal, no mês de dezembro de 2024. A conferência municipal será durante todo o dia, no dia 21 de junho. O tema será Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento, gente que faz o SUS acontecer.
O público-alvo serão os trabalhadores em saúde, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, do trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático. A conferência será livre, onde todos poderão participar. Teremos participação da CIST, Sereste, Unidade Cuidativa, Saúde Mental, trabalhadores das UBS, hospitais e outros. Vamos ter a presença já confirmada da presidente do Conselho Estadual de Saúde, a senhora Inara Ruas. Contamos com a presença de todos. Os nossos informes é só isso, César. Também tem ali, acho que, não sei se estava na minha lista aqui, os aniversariantes, né? Ah, sim, só deixa eu passar aqui, então. Passa os aniversariantes, depois a gente já começa com a apresentação dos novos Os conselheiros. aniversariantes, então, do mês de junho, a Adriane La Roça, do Hospital Universitário São Francisco de Paula, Daniele Caleiro Luz, da Beneficência Portuguesa, a Gisele de Freitas, Distrito Sanitário de Saúde, 2, o José Francisco Roldão, do SECPEL, e a Bernadette Lovatel, Pastoral da Saúde, CMS. Parabeniza os aniversariantes. Sintam-se abraçados, felicidade, saúde e longevidade, pessoal. Obrigado por fazerem parte do time aí. Pode seguir, pauta ali na 2. Bom, César, temos que passar os informes da Secretaria e da terceira. Aí, ó, falta de Prática. a falta de prática, né? A gente esquece. A Secretaria tem informes? Tem informes, Raquel? Ou Daiane? Não, eu não sei se algum colega que esteja presente na reunião quer fazer algum informe. Oi, Raquel, posso fazer? Claro. Então, boa noite, falar, pessoal. Grace. Boa Boa noite, noite, pessoal. Grace. Aqui é Grace, diretora de atenção primária. A gente vai estar encaminhando na semana que vem um ofício, então, para oficializar para o conselho, mas gostaria de já informar os demais conselheiros que essa semana, então, a gente cadastrou no Ministério da Saúde, pediu o cadastro, né, a adesão de uma equipe de estratégia de saúde da família na Balsa. Então, a Balsa já está funcionando 40 horas, e aí só estamos esperando a aprovação do Ministério para ser oficialmente estratégia, mas já estamos trabalhando 40 horas. O doutor Alexandre está com a residência de Medicina de Família e Comunidade lá no território, então aquele território ganhou muito, porque tinha atendimento somente num turno, agora a gente está em turno integral, com 3 residentes e mais o Alexandre de preceptor, então 4 médicos. E aí já estamos, o Alexandre já está fazendo todo um trabalho de território, estratificação de risco do território, para que a gente possa prestar um cuidado integral para aquela população que, durante as enchentes, a gente conseguiu identificar muitas questões nesta população em específico nos abrigos. E já era um planejamento da gestão de atenção primária que, nos próximos 2 anos, a gente consiga extinguir todas as EAPs e que todas as EAPs se transformem em estratégia. E pelo nosso planejamento, a Balsa seria a primeira, depois Porto e assim sucessivamente. Para isso, a gente precisa de agente comunitário de saúde, então não pode ser tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. E aí, então, começamos pela Balsa e estamos bem felizes. E amanhã temos o BS na rua, versão enchente, lá na Balsa, das 9 às 3 horas da tarde, também para estimular essa população e ter esse contato com essa população específica da gestão, com a população, para estar informando, então, e disseminando essa informação de que a UBS está abrindo o dia inteiro. Mas a gente vai oficializar o conselho, então, de maneira oficial, ainda no decorrer da próxima semana. Maria Luísa, tem informes? Boa noite a todos. Não, Beth, no momento não. Perfeito. Podemos seguir, César? Pode seguir. Os conselheiros, alguém informe? Pode falar, Chico. Não, era só uma pergunta para o César aí, ou para ti, para que conseguisse me responder. Eu tenho um colega meu que foi se vacinar da Covid pela sexta vez na Coab Lindóia, no postinho, chegou lá, disse que não tinha
a vacina, que seria só em junho. Agora ele teve a semana passada lá, disse que não tem. Quando vir, isso está faltando mesmo, César? Eu acredito que depois de passar os informes, alguém da secretaria possa dar essa informação aí para complementar isso. Seu questionamento. Eu também quero saber. O senhor Vilmar, por favor. Boa noite, dona Beth, boa noite, colegas conselheiros. Eu sou o Vilmar Amaro da Costa, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil nesse conselho. E aí vai um informe, que é o seguinte: normalmente nós temos informes com teor negativo a respeito da atuação da gestão da saúde aqui no nosso município. Eu tenho a grata satisfação de registrar hoje que eu fui visitado por um cunhado, e ele estava feliz da vida pelo atendimento que ele teve lá no Lindóia. Não só no aspecto do atendimento médico, como com a realização de exames e que deram resultado positivo. Então, ele estava felicíssimo da vida. Quer dizer, nós temos que colocar a mão na consciência e reconhecer que a saúde também funciona aqui em Pelotas. Era esse o informe. Certo, senhor Vilmar. Alexandre? Boa noite. Bom, acho que meu informe ele é rápido, né? Hoje a gente retomou, então, a atividade do curso de Educação Continuada para Conselheiros de Saúde, que vai acontecer sempre nas quintas-feiras antes da plenária, às 18h15, né? Estão todos convidados, a Beth e o Samuel divulgam esse link ali constantemente no grupo da plenária, né? Então, sintam-se convidados de novo. Hoje o tema foi o cofinanciamento da atenção primária, foi um tema bastante legal, fizemos uma troca bem interessante. Então, é para reforçar esse convite. Obrigado, Beth. Ok, Alexandre. Eu tenho um informe, tá? Pode ser a Aline primeiro, depois eu falo. Aline? Pode falar, Aline. Aline? Aline Machado. Baixou a mão, Aline. Dá o informe, quem sabe primeiro, César. Eu quero comunicar a todos aí que amanhã tem reunião da ASOFAM, Associação dos Estomizados, Familiares e Amigos, aqui no Conselho, tá? Aqui no auditório do Conselho, das 9 ao meio-dia. Aí, quem tiver algum conhecido que seja estomizado e queira participar da reunião, amanhã é a reunião do mês de junho. Aproveitando o gancho ali do colega, nós também, durante esse período de chuvas, né, a gente está aqui também, muitas vezes, para cobrar, e também, às vezes, tem que falar, né, comentar o que se viu nesse período aí, que todos fizeram a sua parte, aí, tentando ajudar os menos favorecidos, até os nem são tão menos favorecidos, né, devido à condição climática. O Conselho fez algumas vistorias durante a noite, né, no serviço de urgência e emergência, como até mesmo na UPA, que trocou de lugar, nas 3 UBAI, e às vezes que o Conselho esteve nesses locais de urgência e emergência, foi super satisfatório, os serviços praticamente vazios mesmo, tá? A UPA, por exemplo, tinha, em uma das oportunidades, tinha acho que 4 pessoas, as UBAIs apenas, o Lindóia tinha usuários, Prajet e Navegantes, que estava lá no Salgado Filho, completamente vazio. Parece até que houve um fenômeno, né, que talvez tenha dado ao fato de, nos abrigos da prefeitura tinham equipes médicas trabalhando, isso aí foi bem positivo mesmo, bem positivo, como o senhor Romar falou, né? Em alguns momentos a gente tem que também ver que as coisas realmente andam, aí, e foi agora temos só que descobrir qual foi
nesse momento aí para o pessoal da secretaria que aconteceu esse fenômeno, né, que geralmente acontece no Natal, quando o PS está completamente vazio, véspera do Natal, véspera de final de ano, o PS se mantém vazio. Seria esse aí, vamos conversar, ver ele, ouvir a Aline. Pode falar, Aline. Vocês estão me escutando? Agora sim. Ah, eu acho que meu telefone bugou aqui, estava com algum problema. Não, só para falar assim que a vacina XBB da Moderna contra o Covid-19, a gente recebeu e ela foi distribuída em todas as unidades. Claro que ela tem critérios, assim, tem que ter 4 meses da última bivalente da Pfizer, e tem que ser para os grupos prioritários, idoso, gestante, enfim, aqui todo aquele grupo, profissionais da saúde, quilombolas, indígenas, população de rua. E se porventura a pessoa, não vi quem falou, mas foi na unidade e não teve, pode ter sido alguma coisa pontual, mas todas as unidades têm vacina, tá? Só queria deixar isso registrado. Mas pode ter sido algo pontual, mas também tem que ver se a pessoa tinha indicação de fazer, porque nem toda a população agora tem indicação, só os grupos prioritários. Tá bem? Era isso. Perfeito. Aline, quem falou foi Obrigado. um colega meu. Ah, tá bem, desculpa, eu estava com problema no telefone, eu não vi o seu nome, seu José, Foi um desculpa. colega meu foi que não conseguiu, porque ele é diabético e ele tem já 63 anos. Ah, idoso, sim. Ele foi em abril e não conseguiu. Depois foi agora em Abril, junho também e não conseguiu. Se o senhor quiser depois, o senhor pode me passar o contato dele, que a gente orienta ele melhor, se precisar, mas como eu falei, tem todas as unidades a XBB da Moderna. Tá legal, bem? obrigado. Se foi alguma falta, foi pontual. E em abril, só para lembrar, em abril realmente o Ministério não estava mandando vacina, nenhum posto da cidade, nem do Brasil tinha vacina do Covid, porque o Ministério estava aguardando a compra desse outro laboratório da Moderna. Ele foi a semana passada ali e também ainda não tinha em junho. Tá, mas não, aí semana passada era para ter tido. Perfeito, obrigado. Vamos seguir, por gentileza. A mesma coisa no Fragete. Eu já fui 3 vezes e eles nunca têm. Aí eu queria saber onde. Estamos fugindo do pedido do coordenador. Tem regra. Informou, deu. Aí fica um diz uma coisa, outro, depois não dá tempo de votar as matérias. Ela já explicou que a vacina está à disposição, é só se estiver ainda se sentindo errado, incomodado, mande um ofício para o conselho. Valeu, obrigado, gente. Pode seguir, Beth. Então, apresentação de novos conselheiros e entidades. O CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, enviou ficha cadastral indicando como titular o Marcos Esquenato e como suplente o Marcelo Skolovitz. Está algum dos dois aí? Eu não vejo. Samuel? Não, também não. Então, o Sindicato dos Rodoviários de Pelotas enviou ficha cadastral indicando o Daniel Medeiros como titular e como suplente o Claudiomiro do Amaral. Também não vejo nenhum dos dois. Samuel? Também não. Crefito, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Indicou como titular Letícia Duarte, como suplente Cleci Redim. Alguém aí, a Letícia ou a Cleci? Também não. Distrito Sanitário 2. Enviou a ficha cadastral, confirmando, então, como titular a Gisele de Freitas e como suplente a Eliane Pinheiro. A Eliane Pinheiro está aí. Sim. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Bem-vindo ao Conselho de Saúde. Se possível, abra a câmera aí, faça favor, para os colegas poderem conhecer você. Obrigado pela acolhida, obrigado pela apresentação. Meu nome é Eliane. Obrigada. Bem-vinda. E a ADUFIPEL, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, enviou ficha cadastral, confirmando o titular, o Júlio César Espanó, que está aí, que já é nosso conhecido, e como suplente a Norlai. Está aí, Júlio?
Boa noite a todas, todos e Bem-vindo de todas. volta. É um prazer estar aqui de novo. Um abraço a todos. Obrigado, Júlio. Minha câmera Colocamos em não- aprovação, César. Coloca em aprovação. Os que não estavam presentes passarão em outra plenária, né? É exato. Quem não está presente ainda não é considerado conselheiro do conselho. Apenas aí o Júlio, né, que já acho que já fazia parte, né? Só Isso. O Júlio e a Eliane Pinheiro. o Júlio já é conhecido nosso, e a Eliane, os demais continuam na mesma situação. Quem estiver de acordo aí, por gentileza. A OAB está de acordo. Ok, seu Vilmar. Pedrinho de acordo. Ok, Pedrinho. CQP, ok. Ok. Podemos seguir, César? Pode seguir. Então, a pauta 3. Análise e encaminhamentos da prestação de contas do convênio FPE 3188-2022, processo número 22.2000.00743162, Hospital Universitário São Francisco de Paula, da UCPEL. Será feita a apresentação pela representante do hospital. Essas duas pautas, essa prestação de contas e a próxima, já foram aprovados em ad referendum. Ela vai ser apresentada aqui e colocada em votação, mas elas já foram as duas aprovadas. Raquel? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito, Raquel. Então, nós vamos apresentar hoje a prestação de contas do programa do Governo do Estado, né, Avançar na Saúde. Todas as documentações, os documentos foram encaminhados para o Conselho. Então, eu vou pedir para o Samuel entrar na planilha 6, no arquivo 6, que é o demonstrativo de receita e despesa. Pode falar um pouquinho mais alto, Raquel, por favor? Deixa eu chegar aqui. Melhorou? Sim. Tá. Então, eu vou apresentar para vocês o demonstrativo de receita e despesa e depois o relatório das fotos. Então, recebemos, entrou primeiro estava na ordem. Esse convênio, ele foi para aquisição de um microscópio para neurocirurgia. O valor destinado foi R$ 1.289.648,71. Nós adquirimos o equipamento por R$ 1.244.694,43. Nós tivemos, nesse período, o rendimento de R$ 96.075,74 e devolvemos o residual mais os rendimentos. A devolução foi de R$ 141.030,02. Os comprovantes de rendimento, os comprovantes de devolução, depósito de recebimento, notas fiscais, contratos, todos estão no e-mail que foi encaminhado junto à prestação de contas para o Conselho. Nós temos depois no arquivo, das fotos, Samuel, relatório de fotos. Então, esse é o relatório de fotos, é o equipamento que foi adquirido, é um equipamento que já está sendo usado desde julho no hospital para as neurocirurgias. Hoje é considerado, pelo que os técnicos e os neuros falam, um dos equipamentos mais modernos que tem na cidade, e já realizamos bastante cirurgias com ele. Na próxima foto, eu acho que tem o número de patrimônio. Tá? Os demais documentos, então, que compõem a prestação, que são as atas, todos os extratos mensais, comprovantes, demonstrativos, relatório de execução, plano de trabalho, convênio, todos estão disponíveis por e-mail. Eu não sei se vocês acham necessário eu esclarecer algum outro documento, alguma outra, se alguém ficou em dúvida quando analisou os documentos. Alguma dúvida, conselheiros? Pode seguir, Raquel. Tá, o próximo convênio, então, é o termo... Não, primeiro só esse, Raquel, só um minutinho. Agora coloca em aprovação, César.
Aí a aprovação, vai entrar em aprovação aí. Ah, desculpa, eu vou... Ah, não, é para ser Vou pegar o separado. jeito, César. Não, tranquilo. A OAB aprova. Ok, seu Vilmar. A Mauri tinha feito uma... Você que pega ok. Ok. Pedrinho também aprova. Ok. Posso seguir agora, César? Pode seguir, a pauta 4 agora, né? Agora sim, de novo, a Raquel. Análise e encaminhamentos da prestação de contas do convênio FPE 4787-2022, processo 22.2000-01416599, do Hospital Universitário São Francisco de Paula. Também foi aprovado em ad referendo. Agora vai ser apresentado pela representante do hospital e colocado em aprovação, desculpe. Então, da mesma forma, todos os documentos foram encaminhados para os conselheiros, convênio, termo de plano de trabalho, também é o Avançar na Saúde, um programa do governo do estado. Nós recebemos 544.900 para aquisição de 8 máquinas de hemodiálise, adquirimos as 8 máquinas, tivemos um rendimento de 20.625,28, executamos o convênio e pagamos o valor de 493.863,52 as máquinas, e, junto com o residual e os rendimentos, devolvemos para o governo do estado 71.661,76. Temos o relatório de fotos. Então, também essas máquinas todas estão sendo utilizadas, elas já, desde que chegaram no hospital, já estão sendo utilizadas, aí tem as fotos e todos os números de patrimônio das mesmas. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso. Questionamentos, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloca a aprovação. A OAB aprova. Ok, seu Vilmar. Pode seguir, Beth, enquanto o pessoal... Seguimos. Pauta 5. Análise e encaminhamento sobre a prestação de contas, emenda parlamentar de custeio MAC, senador Lazier Martins, Hospital Santa Casa de Pelotas. Parecer da Comissão de Finanças. A comissão sugere a aprovação da prestação de contas. O senador Lazier Martins foi o valor de R$200 mil. Maureen? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maureen. Desculpa que nós vamos ter algumas interferências aqui de uma bebê. Agora é a hora do Fresh. Bom, gente, boa noite. Eu sou Maureen, assessora de projetos da Santa Casa de Pelotas. Vou apresentar para vocês, então. Só não estou conseguindo enxergar aqui, Samuel. Vamos ver se eu consigo. Ele está recém abrindo a tela, César. Desculpa. Estou projetando aqui. Ele está abrindo a tela. Desculpa, tá. Eu estou querendo demais nessa... Samuel, então vamos lá, vamos para a planilha, então, para vocês entenderem, pessoal, essas emendas, tá, federais de custeio, os hospitais recebem, como somos hospital sob gestão municipal, recebemos via Fundo Municipal de Saúde de Pelotas, então esses recursos entram para o fundo e o município nos repassa através de termo aditivo ao contrato de gestão. O plano de aplicação dessas emendas que está aparecendo para vocês já passou no conselho em outro momento e a gente já aprovou a aplicação. Agora nós vamos na fase de prestação de contas. Então, Samuel, tu pode colocar para mim a planilha, tá? A planilha, então, que a gente faça a prestação de contas dessa verba de R$200 mil, recebida pelo hospital em novembro de 23, na qual, sendo recurso de custeio, na maioria das vezes, a gente adquire medicamentos e insumos hospitalares.
tá? Então, aí tem a listinha que a gente costuma fazer, uma planilha, no qual a gente coloca o seguinte: a data, o nome do fornecedor, o valor da nota fiscal, o número dessa nota, o valor que efetivamente a gente pagou para esta empresa e a data do pagamento. Eu gosto sempre de explicar o porquê o valor efetivamente, porque o hospital faz TED. E, às vezes, ele faz TED, vamos dar um exemplo para a Unimed, naquele dia 13 de junho, exemplo, de todas as notas fiscais que tem para pagar naquele dia. Ele não faz TED por projeto, porque o hospital paga as tarifas dessa TED. E as tarifas não são custeadas e nem devem ser por recursos, né, de captação. Nem tarifas, nem rendimentos a gente pode usar e etc. Então, acaba que o hospital faz uma TED só. Então, às vezes, dá alguma diferença da coluna de efetivamente a nota fiscal que está aparecendo na prestação de contas e a coluna dos pagamentos, sempre para mais, obviamente, né? Então, só para vocês entenderem. A gente, então, comprou o quê? Insumos. Aí vai listando ali, ó, agulha, algodão, Samuel pode ir passando devagarinho. Ácido, malha, esparadrapo, luvas, equipos. Aí aparece um pouco de medicamentos também, né? Alguns medicamentos, água injetável, soro, que se usa bastante, seringas, sondas, água injetável. De novo aparecendo soro, essa emenda teve bastante insumo hospitalar e pouco medicamento. E ali aparece mais um pouco de medicamento na última linha, ali na linha 10, tá? Então, efetivamente, o hospital utilizou, né, gastou nessa verba, nesse recurso recebido ali, 204.660,96. 200 mil era recurso de emenda do senador Lazier, 4 mil e esses quebrados aí foram a contrapartida do hospital nesta operação. E ali aquela diferença que o que foi realmente pago a mais, ali teve uma diferença para algum fornecedor, né? Como eu expliquei para vocês. Samuel, se tu conseguir colocar o relatório de fotos. Bom, o relatório de fotos, então, começa aí as fotos das agulhas, das caixas. Dos esparadrapo. Das ataduras. Das luvas. Alguns materiais aparecem já no estoque, não nas caixas, né? São itens que a gente utiliza muito rápido, né, pessoal? E 200 mil reais de custeio também é pouco valor, né? Considerado a magnitude do hospital, né? Aí tem um pouco dos coletor, dos campo operatório. E aí todos os itens aí que a gente mencionou na planilha. Lembrando, né, pessoal, toda a prestação de contas acompanha no conselho as notas fiscais e os comprovantes de pagamento desse recurso, tá? A gente apresenta aqui as fotos e a planilha de uma forma mais simplificada para vocês. Seria isso, tá? Eu me coloco à disposição de vocês para questionamentos. Questionamentos, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloquem a aprovação. A OAB aprova. Ok, Silvio Mário. Janep também aprova. Ok. Pode ir seguindo, Beth, enquanto o pessoal vota. Pauta 6. Análise e encaminhamento sobre o plano de trabalho de aporte financeiro de emendas impositivas municipais. Vereadores Marcos Ferreira, Paulo Coutinho, Joane Soares, Marisa Schwarzer, Anderson Garcia, Carlos Júnior, Cristiano Silva, do Hospital Santa Casa. Parecer da Comissão de Finanças. A comissão sugere a aprovação do plano de trabalho dos vereadores. Do vereador Marcos Ferreira, total de 30 mil, Paulo Coutinho, 25 mil, com o vereador Márcio Santos e Joane Soares, 182.337,20 centavos,
o vereador Cristiano Silva, 26.340, a vereadora Marisa Schwarzer, 50 mil, o vereador Cauê Filossoto, R$ 168.675,60, o vereador Anderson Garcia, R$ 50.675,95, e o vereador Carlos Júnior com 67 mil. Maureen. Bom, gente, então esse aí é o primeiro passo de qualquer recurso, né? Então, são emendas impositivas dos vereadores, né? Recursos já do próprio município de Pelotas, né? Dentro da ação orçamentária do município, para que o hospital, então, tenha acesso a esses recursos que os vereadores indicaram ao hospital. Ele precisa fazer um plano de aplicação desses recursos, que na maioria das vezes é algum item específico, investimento ou algo específico, tá? E depois de passar pela análise do conselho, entrega-se na Secretaria de Saúde e gera-se, então, um convênio quando é recursos de investimento ou um termo aditivo quando é recursos de custeio, passando pela PGM. A posterior de todo esse processo, PGM, documento, instrumento legal assinado, é que o recurso cai na conta da instituição e a instituição, então, faz um processo licitatório quando é cabível os itens, tá? Então, vamos lá. Nós temos indicação do vereador Marcola no primeiro momento, é específico, a gente pediu recurso para adquirir piso e reformar o nosso bloco cirúrgico, tá? Que é manta aí, né? Piso estilo manta. E vamos reformar dentro do valor aí que ele conseguiu alocar de 30 mil, essa quantidade de metros quadrados, em torno de 95 mil metros quadrados, tá? Depois nós temos a indicação do vereador Paulo Coitinho, no qual nós vamos adquirir equipamentos, bombas, bomba hidráulica, carrinho de inox, micro-ondas e impressoras de etiqueta. Vocês vão perceber que dentro desses planos de emendas municipais, a gente costuma colocar itens de setores de apoio, porque são itens que não costumam ter nos sistemas federais e são mais difíceis de aquisição por emenda federal. Então, a gente aproveita as emendas municipais para fazer essa aquisição, porque os setores de apoio também têm que ter continuidade no seu trabalho, né? Pode ir passando, Samuel. Depois, nós temos a emenda, aí finaliza o Paulo Coitinho em 25 mil. Depois nós temos a emenda do vereador Márcio Santos, em conjunto com o vereador Jones Soares, foi uma solicitação nossa, porque é uma aquisição de um raio-x móvel, o que facilitará os procedimentos da área médica e enfermagem, porque muitos pacientes não serão deslocados de UTI ou de serviços de urgência com a aquisição desse equipamento, mas é um equipamento caro, então a gente precisou fazer a junção de duas emendas, conforme teve aceite desses dois vereadores. Então, o valor dessas emendas e deste item fechou, então, em 182.337,20. Depois, a indicação do vereador Cristiano Silva, no qual nós vamos comprar 20 mesas auxiliares, carro de camareira, que é o carro completo para a limpeza do hospital, carro para transporte de materiais, são aquisição de equipamentos do vereador Cristiano. E, totalizando, pode ir baixando, Samuel, do Cristiano, totalizando aí o valor de 26 mil e uns quebrados, tá? Aquisição de equipamento, então. Da indicação da vereadora Marisa, a gente colocou, né, e conversou também, as portas do nosso bloco cirúrgico que estão muito, muito depreciadas, inclusive, assim, a gente precisa muito desse recurso com urgência, que vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, vai ser isso, porque as portas estão bem depreciadas, estão quase caindo do nosso bloco, e a gente precisa desse recurso para adquirir essas portas, tá? Também entrando ali na qualificação do bloco. Depois, a emenda do vereador Cauê Filossoto é insumos, medicamentos, na verdade, né? Então, uma emenda de custeio, aquisição de medicamentos de oncologia. Diversos medicamentos e quantidades, totalizando, então, a emenda dele. Vamos baixando para ver. Em torno de 168 mil, tá? Depois, nós temos a indicação do vereador Carlos Júnior, no qual a gente vai fazer aquisição de bens permanentes também, aparelho de ar-condicionado,
aspiradores de secreção, aqueles de menor porte, que são mais em conta, que acompanham a beira de leito, totalizando em torno de 67 mil a indicação do vereador Carlos Júnior, que totaliza, num geral, o plano da Santa Casa das emendas dos vereadores de 2024, R$ 580.028,75. Fico à disposição de vocês, lembrando que depois que esse recurso entra na instituição e ocorre todos os processos de compra, volta-se para o Conselho para prestação de contas desses recursos. Tá bem? Fico à disposição. Questionamentos, conselheiros? Não havendo questionamentos, colocam em aprovação. A OAB aprova. Ok, Sabimar. Se tiver ok. Ok. César, desculpa a dificuldade que eu estou tendo aqui com o mouse, eu queria só referir aqui. Eu queria só referir aquilo que eu comentei na comissão. Gostaria que o conselho fosse notificado imediatamente assim que chegasse todos esses equipamentos, tá bem? Era isso aí. Perfeito, Jaime. Tá bem, seu Jaime, vou chamar, tá? Pode deixar. Podemos seguir, César? Não, só deixa eu só fazer um comunicado rapidinho, tá? Porque é importante. Recebemos da Promotoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, um documento enviado pelo doutor André Barbosa de Borba, a fim de instruir o procedimento do processo. Tem um número bem extenso aqui, tá? Solicita esse conselho que informe se já conta com as assessorias jurídico, financeiro e técnico, tá? Isso quer dizer que o conselho, tá? O documento tem mais uma leitura aqui, que o conselho brevemente passará, tá? Ele nos deu 20 dias para resposta, esses 20 dias completou dia 11, já foi a resposta, que estamos em processo de contratação dessas assessorias, que foram liberadas, tá? Já o parecer favorável da PGM. Então, é um grande avanço para o Conselho de Pelotas, é um grande avanço para os conselhos do Estado do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. Isso quer dizer que, futuramente, nós, em alguns momentos, a gente tem dificuldade de avaliação de documentos, tá? Por N situações, mas vem nos dar uma garantia melhor do que estaremos votando da forma certa, com documentos apreciados por equipe técnica, por equipe, se for caso jurídica, se for caso financeiro, também, antes das votações aqui, para concluir o processo, tá, gente? Isso aí é uma grande vitória no processo do controle social, tá, pessoal? Fica mais fácil para, em alguns momentos que a gente tem dúvida de votação de algum projeto, de qualquer que seja a situação, a gente poder votar com a certeza, ali até na própria decisão das comissões. Era isso, eu gostaria de informar isso para vocês. O Conselho de Pelotas está de parabéns, o Conselho Municipal, nós estamos de parabéns por a gente tentar e conseguir futuramente dar uma qualidade melhor para esse conselho aí no quesito trabalho. Tá? Como eu disse para vocês, ele deu 20 dias, encerrou dia 11, e agora a gente está no processo de contratação dessas assessorias para apresentar a documentação para a secretaria e depois, posteriormente, começar os trabalhos. Só acredito que ainda deva levar alguns meses, 2 meses, não sei ainda o quando. Era isso aí que eu queria informar para vocês, tá? Para que a gente está sempre tentando, de alguma forma, qualificar o Conselho de Pelotas. Obrigado. Pode seguir, Beth. Pauta 7. A apresentação do relatório anual de gestão 2023. Conforme combinado entre a Secretaria Municipal de Saúde e conselheiros na plenária do dia 18/4 de 2024, será feita a apresentação dos slides na tela, na sequência, por diretoria ou por rede, tirando as dúvidas que porventura tenham. Não será apresentado slide a slide.
Raquel. Oi, Raquel. boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marcilli e eu trabalho no setor de planejamento com a Raquel. Eu sou responsável pelo relatório, fui eu que elaborei esse relatório, juntamente com todas as redes e diretorias, claro. E viemos aqui para tirar as dúvidas, né, pessoal, sobre esse relatório de 2023, é o RAG 2023. A gente sabe que tem aí um tempo considerável, né, entre a apresentação, né, do relatório e esse momento agora para tirar as dúvidas. Mas isso se deve às chuvas e toda essa situação climática, né, que a gente passou. Mas foi enviado, o pessoal acho que leu o relatório, né? Quem não estava na apresentação. Então, hoje vamos tirar as dúvidas. Quero pedir para o Samuel colocar ali direto no DAP, tá? A gente vai começar por ali. Vamos ver. Isso. Obrigada, Samuel. Daí, quem tiver questionamentos referentes aos indicadores do DAP, a gente vai passando um por um. Pode passar, Samuel. A Grace está aí? Pode aumentar um pouquinho mais, Samuel. Tem como? Pode passar, Samuel. Próximo. Aqui. Aumentar o financiamento e utilizar melhor os recursos financeiros, aumentar o percentual do indicador sintético final, ISF, do programa Previne Brasil. Alguém tem algum questionamento sobre esse indicador? Podemos passar, então. Percentual de equipes com no mínimo 70% de usuários cadastrados. Não? Pode passar. Pessoal, quem tiver algum questionamento dentro do slide que está passando aí, por gentileza, eu faço. Levanta a mão que eu digo aqui quem é. Exato, o pessoal já teve um tempo bem considerável para ler, um mês depois já da última apresentação. 2 meses, desde março. Então, todo mundo tem que ter, no mínimo, lido esse relatório. Então, quem tiver dúvida em algum desses índices, levanta a mão para responder para nós. Nós precisamos ter o entendimento que todos estão de acordo e conscientes do que leram o documento. Pode seguir, Daiane. Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica. Não? Pode passar. Pode passar. Número de UBS que utilizam os conceitos da rede Bem Cuidar. Pode passar. Sim? Pode passar. Acolhimento com classificação de risco de maneira uniforme em todas as unidades da APS. Aqui ficou alguma dúvida? Pode passar. Número de UBS com Conselho Local de Saúde implantados. Passando. Só um pouquinho, gentileza. Eu estou com Felipe? dificuldade de mouse aqui, por isso que eu cliquei direto aqui, tá? Sobre os conselhos locais. Eu sempre fui muito crítico quanto a conselhos locais. Hoje, se diz que se tem, olha o termo que eu estou usando, são 15. Nos mesmos conceitos que eu tenho do passado, hoje eu considero pior. Por que eu considero pior? Nós chegamos
a um nível de profissionais de determinada unidade se mostrar não interessada. Eu estranhei, por isso que eu digo assim, ó, chegamos a esse padrão. Então, sendo que nessa unidade eu considerava como referência. Se a unidade que a gente considerava como referência e outras unidades, quando a gente iniciou o ano de 2023, que nós colocamos esse objetivo, atingimos, montamos. Eu acho que nós temos que rever por que nós não conseguimos fazer a efetividade desse conselho local funcionar sem nós estar presente. Nós, que eu digo, o conselho. Tu monta o conselho local, tu dá todas as informações para o coordenador do conselho local, e quando tu vai ver os documentos, aquele que se diz coordenador do conselho local, ele não consta no documento para vocês verem o nível que está isso aí. Então, eu gostaria, não agora, né, de nós avaliar essa situação. Porque, gente, olha aqui, ó, tá difícil. Nós chegamos a esse nível de trabalhador na área de saúde se negar, não mostrar interesse em participar em conselho local. Então, nós vamos ter que avaliar futuramente, tá, Daiane? Nós vamos ter que conversar, sentar, ir nessas unidades, perguntar qual é a dificuldade de manter os conselhos locais. Está tudo estruturado. Tem regimento interno, tem orientação, a gente passa tudo. O que está acontecendo? Nós vamos ter que ver isso aí. Então, é esse comentário que eu queria fazer. Nós vamos ter que ver isso aí, tá bem, Daiane? Isso, Jaime, nós temos que rever muita coisa referente a isso, né? Inclusive a capacitação também dos conselheiros. Exatamente, em geral. Nós vamos ter que ver qual é o motivo. Discutir, né, condutas e abordagens, enfim, mas isso é um assunto posterior, né? Porque senão, daqui, o fim de 2024, nós vamos botar um RAG, vai continuar a mesma coisa, gente. Então, nós vamos ter que ter mais efetividade operacional, saber o porquê da razão. O usuário, sim, dessas localidades, trabalhadores. Eu tenho um ditado que diz assim, ó, só existe nós aqui agora, nós somos Conselho Municipal de Saúde, representantes dos usuários, só existe nós para atender os usuários. Ele tem que entender isso aí. Não, o usuário vai ter que entender. E o trabalhador mais ainda. Porque a razão dele ser trabalhador é para atender o usuário. Então, eu não vejo lógica nessa. Tá bem? Era isso aí que eu queria comentar. Obrigado. Tá bem, Jaime, obrigada. Felipe? Boa noite, Daiane, prazer em conhecê-la. Boa noite, prazer é meu. Só uma ratificação, são 16 unidades com o Conselho Local, tá faltando a unidade do Sítio Floresta ali, tá? Tá, mas foi implantado depois? Ela foi implantada em 2021, se não me engano. E ela se mantém ativa? Sim, se mantém ativa. Não, se for por esse critério, eu reforço isso aí. Hoje ele me chamou a atenção nossa lá no conselho e nós olhamos, mas cadê? Está aqui, foi implantado, né? Tá bem. É que esse dado foi passado pelo próprio conselho, né? Talvez faltou uma falha nossa. Vamos ver, né? Acontece, vamos ver isso aí, tá? Pode rever, sim, não tem problema. Uhum. Tá. César, vai falar? Posso falar? Fala, Grace, depois eu falo. Acho importante, muito importante e válida a fala do seu Jaime, inclusive nos encontros que o DAP teve com o Conselho, desde que eu assumi a diretoria, a gente sempre, nos nossos encontros, eu tenho reforçado a questão de que a gente precisa trabalhar em bloco a qualificação dos conselhos locais e também a sensibilização dos nossos profissionais para trabalhar e participar, na verdade, dos conselhos locais ativamente. Acho que o que o seu Jaime trouxe da dificuldade dos profissionais participarem, eu acho que eles estão no direito de não participar,
mas para sanar essa questão, a gente se comprometeu, enquanto diretoria, de que sempre as apoiadoras técnicas vão representar a diretoria e a gestão nos conselhos locais, tá? E aí, acho que ele deve ter citado a questão do Coab Guabiroba, que hoje se mantém ativo, inclusive teve reunião hoje, a Lídia se fez presente representando os profissionais de saúde. Sobre a falha de não constar o sítio floresta, a gente vai organizar, mas como a Daiane falou, né, essa lista de conselhos locais ativos eu tenho a partir daquela nossa reunião que a gente teve lá em novembro, que a gente teve a lista impressa e foi batendo conselho por conselho, na presença do Conselho de Saúde lá na diretoria, e talvez tenha sido uma falha, então, nossa, da diretoria, mas também do conselho que a gente deixou passar, mas já vou organizar esse dado para o primeiro quadrimestre, então, para o RDQA agora de 2024. E a gente vem trabalhando, então, na abertura de outros conselhos locais, né? A Católica tem sido super parceira nisso, o Alexandre tem mobilizado as unidades básicas de cogestão, e hoje a gente já vê vistas de agora no segundo quadrimestre está implantando novos conselhos de saúde, se assim for, se assim der certo, né? Acho importante até nas fotos que a gente colocou ali, né, dos conselhos que a gente vê sendo bastante atuantes, Pedreiras, o Grupo L tem sido muito atuantes, os conselhos da colônia têm sido super atuantes, a Cris, apoiadora, a Vanessa, apoiadora administrativa, tem participado das reuniões, e as pautas deles têm sido bem pertinentes. E eu acho que é isso, eu acho que a gente sim precisa qualificar e sentar, seu Jaime, agora que a gente está voltando novamente às atividades de maneira normal, voltar a discutir essas questões, com certeza. É assim, ó, na questão da formação dos conselhos locais, isso aí, dia 23 de março desse ano, o presidente do Conselho Nacional esteve em Pelotas, tá? E ele veio justamente fazer isso, fazer uma formação, tá? Uma formação de conselheiros, o próprio presidente do conselho, e trouxe para nós uma grande notícia. Lá atrás, gente, vocês desculpem, eu sou às vezes muito crítico, vocês podem estar achando que eu gosto que as pessoas entendam, às vezes a gente tenta só mostrar uma parte do caminho, tá? Porque não é o nosso foco, não, de forma alguma, é caminhar separado de vocês, assim, junto, porque o objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é a saúde do usuário, porque somos usuários, todos nós. Independente de ser trabalhador, independente de ser gestão, a gente é usuário em algum momento da saúde. A maioria das pessoas que trabalham na saúde são usuários do Sistema Único de Saúde, como nós, e nós tivemos o privilégio de receber o Fernando Pigato mais uma vez em Pelotas, sendo que a primeira vez a gestão pouco caso fez, que foi na 16ª conferência, e colocou a Raquel numa saia justa, né, para representar as autoridades, né, do município, prefeita, secretária, vice-prefeito, e tudo bem, águas passadas. Pela segunda vez, vem a autoridade máxima do controle social do Brasil, vem a Pelotas, e é um cara que viaja o mundo inteiro, nós somos referência, o Brasil, se vocês acompanham os noticiários, vocês sabem que o Brasil é referência para o mundo, isso não é pouca coisa, referência para o mundo em controle social, tá? Foi o mês passado que teve uma reunião e foi o Brasil aprovado como uma referência no controle social para o mundo inteiro, tá? O Pigato esteve aqui dia 23 de março, mais uma vez, não houve representantes da Secretaria Municipal de Saúde no controle social, tá? Não entendam como uma crítica destrutiva. Só que nós falar que nós montamos, e quando o Conselho se mobiliza para fazer isso aí, para trazer pessoas que nos incentivem, que nos façam, o nosso gestor aqui fica olhando da janela, não participa, tá? Sendo que quando o Pigato esteve aqui dia 23 de março, ele deu como referência na resolução que foi aprovada em junho do ano passado, e agora faz um ano, tá? Que os conselhos locais de saúde, eles mudaram a formulação deles. E partiu desse panfleto
desculpe eu ser crítico, mas a partir desse panfleto que vocês vão ver aqui agora, não dá para ler, até porque teve um problema técnico de falta de tinta aqui para o conselho, mas já resolvemos isso aí, já pegamos mais lá, tá? Esse panfleto, que na primeira edição foi feito 10 mil panfletos com leis, convocando a população e tal, e a gente não conseguiu fazer mais esse panfleto via secretaria. E isso a secretaria, desculpa, Grace, a secretaria é nossa parceira, informar conselhos locais, não conseguiu fazer mais esse panfleto, não foi liberado, não veio, tá? Só que esse panfleto, ele é a mudança numa resolução nacional da composição dos conselhos. Hoje, os conselhos locais de saúde no Brasil, eles podem ser formados por 8 pessoas, por 4 titulares e 4 suplentes, ou seja, tu precisa apenas de 2 usuários, um gestor, um representante gestor e um representante dos trabalhadores, para formar um conselho local, que deveria ser obrigação em todas as unidades ter esses conselhos locais para fazer justamente a balança do controle social. Pelotas foi referência para o Brasil, entendeu? Então, a ideia era já agora, em 2024, nós estamos com 50 unidades básicas de saúde com seus conselhos locais formados, mas a gente vai nas unidades, convencer a população a participar diante de, em algum momento, tem um descrédito total na saúde do município, dos usuários, a gente não pode culpá-los, como também não pode abençoá-los em alguns momentos, porque eles se tornam, às vezes, viciosos, né? Quer dizer, se é bem atendido, está uma maravilha. Se deu um problema, não, já não presta. Não é tudo isso aí. A gente hoje mesmo fez 2 elogios, eu, Silvomar, para a saúde de Pelotas. Só que essas coisas a gente tem que valorizar, gente. Agora mesmo vai ter a Conferência da Saúde. Eu vou convidar, está convidada já a presidente do Conselho Estadual de Saúde. Ela vai vir. Agora que eu vou convidar a nossa prefeita, vou convidar, de repente, a nossa secretária, e eu não sei se eu vou ter a presença das pessoas que têm a obrigação de nos apoiar o Conselho Municipal de Saúde, caminhar junto com o Conselho, para a formação do básico. Isso é o básico, é o que vai ajudar a tua diretoria a vencer barreiras. As pessoas nos bairros vivendo as suas realidades, vivendo os seus problemas, é elas que vão apontar. Não sou eu que não moro no sítio Floresta, eu moro no Fragata, eu não moro na colônia, eu moro na zona urbana, que vou saber detalhadamente os problemas daquela região. A gente só fica sabendo porque alguns trabalhadores, que tem muita gente trabalhando, que é um horror, e trabalhando até demais, até por às vezes em alguns locais, por falta de trabalhadores para complementar os quadros, né? E a gente pega toda essa pressão. Por isso que eu digo, Grace, nós, para conseguirmos ter, não digo até 100% das unidades básicas com o conselho local, não vai ser com conversinha, nós não vamos conseguir sair, porque o usuário ele não quer saber de lorota, ele quer ação. E aí a gente chega em umas unidades, que tu citou aí a Guabiroba, com um monte de funcionário que tem ali, porque é uma unidade da Rede Bem Cuidar, né, profissionais que eu sei que são profissionais bons, e alguns estão ali há muito tempo, só que, por um motivo ou por outro, não querem participar de uma coisa que é lei, né? Eles não são obrigados a trabalhar, mas para isso, se estão com a consciência que o serviço tem que dar certo, automaticamente é uma obrigação moral. Ninguém está ali para punir colega, punir trabalhador, nem nada. A gente quer entrar no mesmo objetivo, trazer propostas boas para a secretaria, vem para o conselho votar e passar, mas vai ser difícil, mesmo diminuindo o número de integrantes do conselho, porque até os usuários não precisam mais pertencer a nenhum tipo de associação, basta ser usuário do SUS, e o usuário tem direito a participar. Mas aí fica difícil, gente, fica difícil mesmo. Eu assim, ó, quando eu estava com o Belete aqui no início, lá atrás que o Belete era coordenador, nós juntávamos as pessoas aqui, e às vezes a gente ficava estado esperando para formar conselho local e não conseguia. A gente deu um pulo, a Raquel está aí, para confirmar, a gente deu um pulo, acho que de 2 ou 3 conselhos que tinha tido para essa quantidade, que seja 15 ou 16, mas a gente caminhou feito louco no meio das pedras. E agora tem a possibilidade de fazer conselhos locais
Mas aí sim, aí precisa da ajuda realmente de vocês, convencimento da direção, que isso aí não é uma coisa, não é uma avaliação, é quase como uma reunião de equipe com o usuário junto. É só isso. Eu não entendo porque tanta dificuldade, mas tudo bem. Tá, pessoal? Eu só comentei isso aí porque é a realidade. Esses índices nós só vamos mudar se nós mudar o jeito do trato. Aqui ninguém está para que o conselho tem que fazer mais que a secretaria tem que fazer muito mais que o conselho aprovar. Não, a gente tem que caminhar da mesma forma, junto, só isso. Daiane, pode falar. Obrigado pela paciência. Obrigado. Então, César, acho que a gente tem que dar seguimento aqui no RAG, tá? Para o pessoal não vai ficar até 10 horas da noite, a gente não tem condições disso, todo mundo está cansado, todo mundo trabalhou o dia todo, então... Mas aí tu vai me desculpar, tu pode estar cansada, aí eu sou muito sensível às ações, eu combinei com a Raquel agora de tarde, se o RAG não desse agora, ele teria eu abriria a possibilidade de uma extraordinária, agora aparece no momento que o conselho vai se posicionar, e eu na posição de coordenador, eu não puder fazer uma fala, então não precisa estar aqui, gente. Não é questão de fazer uma fala, César, essa fala já está... atenção porque eu estou usando um espaço. Aí é a zona, né, cara? Aí, sinceramente, tu tá chamando a atenção do coordenador do conselho porque ele tá te posicionando uma realidade. Não, aí vocês estão de brincadeira comigo, sinceramente. Não, César, ninguém está de brincadeira contigo, falando, tá? Segue, aqui todo mundo é sério, todo mundo é responsável. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está te falando. E justamente por causa dessas posturas... que vocês não são profissionais. Em momento nenhum eu digo isso. Parece que toda vez que eu converso contigo, eu tenho que entrar em atrito contigo. Que parece não, que me César, eu não estou entrando em atrito. Não, por favor. Estou te pedindo para prosseguir quer o seguir RAG. Coordenando a reunião? Vou seguir coordenando a reunião. Se tu quer seguir, eu passo para ti. Não, eu vou seguir coordenando a apresentação do RAG, não a reunião. Tem um coordenador aqui, tu espera, eu digo, pode seguir, vocês sigam. Pronto, é simples. Se é uma reunião do conselho, não é uma reunião da secretaria, para aí. Ué, como é que fica isso aí agora? César. É de brincadeira, né? Não, eu não estou de brincadeira. Justamente por essas duas posturas que os profissionais não querem saber do conselho de a minha postura aqui isso. Tá? Não, eu não ia falar, mas eu já vou falar. É justamente por isso que espanta as pessoas, essa agressividade na fala. Não então, é agressividade, minha filha. A gente vê as coisas erradas, a gente tenta negociar com vocês. Pessoal, isso não é questão de desculpa, Daiane, só um pouquinho, desculpa, César, está me metendo, mas eu acho que a gente tem que focar na nossa apresentação. O conselho tem que aceitar que isso. Me desculpa, César, me desculpa. Desculpa, Raquel, Carol. Mas me desculpa, eu entendi o teu posicionamento, a Daiane só pediu para a gente focar no RAG, mas tu também foi grosseiro, então a gente também não está desculpa aqui. pela parte de eu ser grosseiro. Pronto, a gente também não está aqui para escutar grosseria e nem para ser grosso com ninguém, a gente só quer apresentar o nosso relatório. Tá? Acho que a gente começou muito bem a reunião e acho que agora foi por um lado que não tem... Mas eu só expôs a real situação, Carol, da dificuldade da gente montar conselhos locais em Pelotas. Eu sei, em momento nenhum, eu te entendi. Em momento nenhum, faltei com respeito com nenhuma de vocês, até estou tentando, né, entender por que quando fala desse problema se torna tão difícil. Isso aconteceu na Guabiroba, isso aconteceu na Picrespo. Para aí, mas se todas as vezes que alguém se posicionar, e não é o caso de se posicionar criticando o trabalho de vocês fazem um trabalho excelente, tá? Mas toda vez que o conselho se posicionar, e eu tenho a minha possibilidade de ser o coordenador, se vocês acharem que está ruim, existem algumas possibilidades, faço alguma... Lá sei eu, o que vocês podem fazer para trocar o coordenador do conselho, que é um cara agressivo. Eu sou super paciencioso, eu converso com vocês, me dá um momento que eu faltei com respeito com uma de vocês. Em momento nenhum, Carol, tu sabe disso.
Agora, aí... Mas, assim, me desculpa, eu também, a gente queria focar, eu acho que o ponto do conselho local é um ponto que vocês mesmos já identificaram, eu acho que é um ponto que tem falhas nossas e falhas do conselho, e a gente vai ter que alinhar isso para a gente conseguir formar mais conselhos locais. Acho que a gente vai ter que ter esse alinhamento entre o que é a nossa presença que está faltando, como tu relatou, e eu acho que tu tem todo o direito de relatar. Eu acho que quando a Daiane se referiu que está todo mundo aqui, está todo mundo cansado, todos os conselheiros trabalham também o dia todo, não é uma questão só nossa, mas a gente só pediu para voltar o foco para o ZAG, mas, assim, acho que é uma pauta que tem que ser discutida realmente. Nós estamos falhando, e é nós dois como instituições, estou falando enquanto secretaria e enquanto conselho. A gente vai ter que achar esse linear para a gente conseguir achar o rumo de formar conselhos locais resolutivos e participativos. Eu acho que é a intenção de todo mundo, mas não que ninguém possa se manifestar, é só pedir porque estava se alterando a questão. Raquel? Não, acho que a Carol já falou, já contemplou a minha fala, eu ia pedir para a gente voltar e focar no relatório, que é um momento, assim... Pode passar para o próximo slide aí, Samuel, faz favor. Deixa esse conselho para adiante. Pode seguir. Aqui. Implantar serviço de telemonitoramento para 5 condições de saúde. Algum questionamento? Pode passar. Implantar telematriciamento da APS para 6 especialidades. Número de novas especialidades de telematriciamento implantadas. Alguma observação? Vamos em frente. Número de psicoterapias breves ofertadas. Pode seguir, Samuel, por favor. Pode passar. Agora, na rede de assistência farmacêutica. Percentual de medicamentos da lista Remume disponíveis para a população. Alguém? Segue adiante. Rede de atenção à saúde bucal. Pode passar. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. Pode passar. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Segue em frente. Número de participantes em atividades de escovação dental supervisionada. Não? Vamos adiante. Número de próteses dentárias ofertadas à população. Vamos lá. Diretoria de Apoio Logístico. Diminuir o valor gasto com judicialização e medicamentos no ano. Alguém? Aqui, a Thaís levantou a mão. Oi, Daiane. A questão da judicialização de medicamentos, né, a gente vê muito por falta da medicação, então as pessoas acabam judicializando bastante, e a gente vê muito isso, né. Eu tenho um caso pessoal, né, de medicação que não veio, e eu vou ter que acionar a justiça novamente para ver essa falta dessa medicação, porque não veio, né. Então a gente vê muito esse indicador alto, né,
E acredito que vai continuar alto, porque a queixa que o Fabiano fala é a parte financeira, que é solicitada a medicação, mas acaba tendo dificuldade na compra dessa medicação. Se você puder falar um pouquinho, eu agradeço. Tem alguém da diretoria aqui, pessoal? Pedro? É do Fabiano? Esse indicador é do Pedro, na verdade. Ah, é do Pedro, isso mesmo. Essa questão da compra da judicialização, nem todas as judicializações são do município, tá? Tem medicações judiciais que a maioria são medicações especiais, que a gente chama, que é de competência do Estado, e que também tem atraso, tem uma questão de compra, ultimamente nem só uma questão financeira para comprar ou processo administrativo, mas muitas medicações com falta de fornecimento, dos fornecedores realmente não tem essa medicação, porque a ordem judicial ela é muito mais rápida e prática de tu fazer essa compra. A gente acabou esbarrando em muitas faltas nos fornecedores, né? E às vezes a gente está com medicações especiais que é da farmácia do Estado, que é os componentes da farmácia do Estado que vêm pelo Estado, que estão em falta 2, 3 meses também por uma questão de aquisição, Thaís. Mas às vezes nem é só o burocrático da aquisição, é a falta do fornecedor no fornecedor, de não ter uma entrega de imediato. Oi, eu só não levantei a mão porque a dificuldade aqui do mouse, tá bem, gente? Ô, Carol, qual é a possibilidade da gente ter um levantamento das 3 maiores causas? Isso aí seria difícil? Não é difícil não, seu Jaime. Os 3 maiores causas que o senhor quer essa identificação, as 3 principais medicamentos que são requisitados... Não, as 3 maiores causas por falta. As 3 maiores causas por falta, sim? Isso. Tem como levantar, sim. Eu peço pro pessoal fazer esse levantamento e aí até o final da semana que vem a gente passa para vocês. Tá bem, obrigado. Mais alguém? Vamos seguir, então. Idade média da frota de veículos. Pode seguir. Eu vou ter que falar sobre a idade média. Desculpa. Claro, seu Jaime, vamos falar. Sim, mas a meta nossa seria... Quanto seria a meta? Seria 7 anos, tá? E eu não sei qual seria 7. No passado, a gente viu que ela era bem alta, né? E eu vejo assim, ó, para 7 anos nós vamos conseguir. Tinha aquela perspectiva, né? Só tinha uma alternativa, talvez, mas não avançou, está em processo, que era a locação de algum para a gente poder conseguir locação de transporte, principalmente imobiliários, para que a gente conseguisse renovar um pouco já aqueles que nós já temos, Não sei como é que está aí esse processo, Carol. Tu sabe alguma coisa, Carol? Esse processo... Para locação. Esse processo está em andamento, né, Carol? Sim, está em andamento. A gente até... Como ano passado também mudou a lei para esses processos nesse ano, acho que a gente, no último relatório, falou muito, no último quadrimestre de 2023, a gente falou muito na mudança da lei que faz esses processos, tanto de compra, licitações e tudo. A gente teve processos que a gente teve que mudar todo o formato para poder se enquadrar na nova lei. Esse é um dos processos. E aí, o Compras Governamental, que é lá da Fazenda, ele entendeu que a gente deveria fazer esse processo junto com o da SAS,
da Secretaria de Assistência Social, mas ele está em andamento, esse processo, ele está em andamento, então. Está bem, então. Obrigado. Podemos seguir, Daiane? Podemos. Número de computadores novos adquiridos. Adiante. Manter o percentual de regulação de óbitos no município. Pode seguir. Pode adiante. Aqui, Diretoria de Atenção Especializada e Hospitalar. Número de pacientes aguardando consulta para especialista no período. Bom, gente, eu não levantei mão, desculpa. Essa questão das consultas especializadas, gente, é uma das coisas que a gente está enfrentando bastante, principalmente neurologia, né, infantil, na realidade, né, a gente vê que tem uma demanda muito grande para essa especialidade. Eu gostaria que vocês informassem se ainda continuamos com 2 neurologistas ou só com 1. Na verdade, a gente não tem só 2 neurologistas, a gente tem vários neurologistas nos ambulatórios dos hospitais que não querem atender criança. E a portaria do Ministério é muito clara na habilitação da neuro, que a neurologia ela é de 0 ao infinito, tá? De idade para ser atendida. A gente tem alguns profissionais que se sentem mais à vontade de atender criança, tá? Neuropediatra, nós não temos nenhum neuropediatra, mas temos neurologistas que conseguem, que fazem esse atendimento para criança. Eu vi, passou ali, não é nesse slide aí, ali, quando se falou em computador, e eu estava agora aqui olhando uma documentação, eu preciso que volte lá, que eu quero só fazer um questionamento à questão dos computadores. Saiu uma normativa agora, por esses dias, tá, da Coimpel, se não me engano, tá, e os computadores que têm uma idade já, geração, agora não me lembro a data, tá, que esses computadores... 4ª geração e inferiores. Inferior. Que ano é o Samuel? Não, computadores da 4ª geração. Da 4ª geração, tá? Esses computadores, esses equipamentos eletrônicos, a Coimpel não vai mais consertar, tá? Aí eu te pergunto uma situação. A gente sabe que em muitas UBSs tem materiais, tem materiais de informática que estão obsoletos, né? Estão realmente ultrapassados. Aqui no Conselho, por exemplo, a nossa mobilidade toda agora ela fica restrita, talvez, a rezar que os computadores não estraguem. Como é que vai ser feita, já prevendo dentro de um próprio plano que está sendo apresentado, como é que vai ser feita essa recomposição, já que são vários locais que necessitam desse material, na questão de computadores, porque nós aqui mesmo, nossos computadores, todos eles usam aquele aparelho embaixo, para queda de luz e tal, mas se ficar com um computador aqui, 2, os Note, que tem um Note bom, novo aqui, não vai dar tanto problema como, de repente, pode dar na rede de atenção primária, por exemplo, que precisa de computadores para os agentes, precisa de computador para o médico, e a gente sabe que já faz um bom tempo, né, que estava num processo, até uma vez a gente conversou, estou vendo a Roberta aí, a gente conversou a respeito das impressoras, te lembra, Roberta, que tu falou que tinha um processo, e como é que fica isso aí agora, se já está decidido, a documentação já foi enviada até para o Conselho, como é que fica para o futuro, né, para o futuro, como é que a gente vai ver essa ação aí? Até porque a gente está vendo uma questão de quantitativa aí nesse índice aí. Roberta responde? Pode ser? Quem é que responde? A Roberta tinha levantado a mão.
Eu baixei a mão porque eu ia responder. Boa noite a todos. Bom, vou responder aqui, é mais fácil primeiro, César, em relação às impressoras, elas estão sendo entregues semana que vem, tá? A empresa teve um problema com alagamento agora nas enchentes, e aí, então, ao invés de entregar todas as impressoras 100% novas, como é o que está no registro de preço, eles nos pediram uma autorização para entregar, eu acho que em torno de 70% ou 80% novas, mas o restante, impressoras boas, mas já usadas, com o compromisso de substituírem num período de tempo que eu não vou me lembrar agora, e aí, então, nós aceitamos, e eu acho que semana que vem estão vindo. Quanto a essa questão da Coimpel, na verdade, isso é uma novidade, como tu bem colocou, saiu isso agora, e a gente está tentando encontrar aí um caminho e uma solução para isso. Quem está cuidando disso é o Leonardo, que é o chefe do departamento de TI, e que não está aqui hoje porque essa pergunta não era uma das perguntas, das questões que precisariam ser esclarecidas. Sim. Mas eu posso pedir que ele dê esse retorno ao conselho, porque eu não sei te dizer qual é o caminho. Estamos buscando uma alternativa. Provavelmente a própria equipe de TI, que é uma equipe que está um pouquinho maior, vamos dizer assim, com mais pessoal ali, possa fazer essa manutenção. Mas nós vamos também esbarrar na questão da aquisição de peças, né? Então, o Léo está tentando encontrar um caminho, tá? Acho que assim que a gente tiver, a gente pode te trazer o retorno. Perfeito, obrigado, Léo. Seguir? Podemos seguir? Tempo médio de espera em dias para a primeira consulta clínica oncológica. Pode passar. Aqui, Thaís. Pois é, gente, me desculpa, mas nesse detalhe também eu vou incomodar, porque tá bem difícil, né? Tem gente que ainda está aguardando para a primeira consulta, tem uma lei que fala sobre isso, que não podemos passar mais de 60 dias na primeira consulta, e a gente vê que tem uma demanda reprimida nessa área, né? E tá complicado, né? A gente sabe que a pessoa que está com câncer, ela pode estar ali num estágio médio, né, abaixo, né, e depois chega lá para 30, 60 dias, quando vai conseguir a primeira consulta, aquele estágio ele já está mais avançado, né. Então, a gente já sabe que a gente convive com vocês aí dentro da secretaria, a gente sabe, mas os outros conselheiros não sabem, né, e fica naquela rodinha, como eu costumo, às vezes, falar para o Gêmeo César, que só fica a gente sempre, parece que é só a gente que fica incomodando, César, Thaís, Gêmeo, falando, sempre batendo na mesma tecla, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa debater bastante, que é a parte oncológica, né, que é uma parte bem, não que as outras particularidades, as outras especialidades não sejam tão importantes, mas a oncologia, ela é muito mais. Roberta, responde? Então, acho que a oncologia, dependente de outros conselheiros que não frequentem tanto a secretaria, vamos dizer assim, tem sido bastante, saído bastante aí nos meios de comunicação, toda a dificuldade que acontece desde o final de 2022 em relação à oncologia. Nós tínhamos a oncologia regular anteriormente, no final de 2022, com a crise dos anestesistas do Hospital Escola, isso impactou diretamente na oferta de consultas com os oncologistas. Por quê? Porque de cada 10 consultas com o oncoclínico, um número X vira cirurgias. Como eles não tinham anestesistas, eles estavam com um represamento já de cirurgias, então não ofertavam mais consultas para não aumentar ainda mais essa fila. E aí depois, em 2023, além do problema dos anestesistas, que perdurou todo o ano de 23 e ainda perdura, a gente enfrentou o problema financeiro da Santa Casa, que é o outro prestador de oncologia, né? Então aí com atrasos de pagamentos de médicos, que aí suspendiam a abertura de agenda, ou até mesmo o cancelamento de algumas consultas que já estavam agendadas.
Foi feito todo um esforço o ano passado por parte do Hospital Escola, a secretaria foi bastante atuante junto com a direção, com a superintendência do HE aqui, junto à direção, à presidência da IBSER, e foi melhorando a situação do Hospital Escola. Ela não é ainda o que era antes, mas ela já melhorou bastante. E a situação da Santa Casa, vocês também puderam acompanhar, que é a mesma situação de todos os hospitais filantrópicos. Então, nós conseguimos, no final do ano passado, um recurso extra, um teto extra, vamos dizer assim, para ser repassado aos hospitais para melhorar o equilíbrio financeiro deles, e que isso já começou a se refletir esse ano. Então, nós chegamos a ter mais de 300 pessoas esperando por uma consulta com um oncologista clínico, e hoje, com data, levantamento que eu tenho aqui comigo, com data do dia 6, dia 10 do mês 6 agora, nós temos 38 pessoas aguardando por uma consulta com um oncologista clínico. O que ocorre também, eu acho que é importante, a gente também já debateu isso várias vezes aqui. Hoje, toda a regulação ela é feita pelo sistema GERCOM, e ele faz o agendamento automaticamente, ele roda os agendamentos, e agenda primeiro aqueles pacientes que são mais prioritários, que são mais graves, né? Então, que é a prioridade 1. Então, por exemplo, se hoje nós temos 10 agendas em aberto no sistema, vamos supor que essa noite ele rode e ele agende 3. Ele vai deixar as outras 7 para caso entre alguém mais grave. Ele não pega as 10 e coloca todos os 10 pacientes que possam estar na fila, entende? Ele vai botando sempre os pacientes mais graves e deixando um quantitativo, tá? De retaguarda, vamos dizer assim, se amanhã entra um paciente mais grave. A gente tem monitorado isso e, inclusive, a gente tem feito, tem percebido que aquele paciente com prioridade 3, muitas vezes acaba passando deste prazo, né, porque tem entrado na frente os mais graves e porque o sistema sempre deixa algumas consultas em aberto no aguardo de pacientes mais graves, tá? Então, a gente também tem feito esse monitoramento e tem agendado manualmente alguns pacientes, sempre deixando também, né, não consumimos todas as consultas que estão no sistema, vamos dizer assim, realmente a gente sempre também deixa algumas, mas, por exemplo, se tem 10 consultas, né, e já foram marcados todos os pacientes prioridade 1, então 1 e 2, a gente agenda alguns da prioridade 3 manualmente, deixando um quantitativo ainda de reserva para novos mais graves. É a forma que a gente encontrou de dar um pouco mais de agilidade para esses pacientes que estão aguardando mais tempo na fila, porque não são os mais prioritários, porque eu entendo que oncologia tudo é prioritário, né? Mas vamos dizer assim, não são os mais prioritários, tá? Mas com essa melhora na oferta, em razão da melhora das situações internas dos dois prestadores, nós acreditamos que em torno de 60, 90 dias no máximo, nós vamos estar já com a oncologia como nós tínhamos, né, então até o final de 2022, que os pacientes realmente não aguardavam mais do que 30, 40 dias. Eu posso só complementar o que a Roberta falou, para vocês saberem também que agora, quando a gente apresentar o primeiro quadrimestre de 2024, o tempo médio de espera da primeira consulta caiu para 29 dias, tá? A gente conseguiu girar bastante isso, a gente chegou a ter uma fila em 2023 de 580 pacientes aguardando a oncocirúrgica, que não é o caso aqui do nosso indicador, nós só temos o indicador da oncoclínica, mas hoje a gente tem 176 pacientes aguardando. E a oncoclínica, como a Roberta falou, nós tínhamos 300 pacientes aguardando uma consulta, hoje nós estamos com 38 na fila, lógico que ele vai entrando, a gente acredita que agora em julho a gente já vai ter dado um tempo-resposta muito melhor para esses pacientes. Foi um trabalho extremamente em conjunto com os nossos prestadores de sentar e olhar paciente por paciente pela preocupação que nós, enquanto gestão, temos, não só, como a gente fala, o paciente oncológico, ele tem
uma sensibilidade maior, porque ele depende de tempo, né? Então, a gente tem essa sensibilidade e chamou os prestadores para sentar junto com nós e olhar caso por caso para a gente conseguir fazer essa rotatividade. E aí, quanto à pergunta de antes da Thaís, sobre a neuro, eu vi que entrou aqui no chat mais perguntas, preocupações com a questão da neuropediatria. Dizer para vocês também que a maioria das crianças que são encaminhadas para o neuro são para diagnósticos. A maioria já vem com algumas avaliações clínicas, que é geralmente para diagnóstico, só que a gente tem também, maioria o autismo, né, que vem com essa percepção, com esses análise clínica, e a gente não é somente os neurologistas que trabalham ou no centro de especialidades ou nos hospitais que podem fazer esse diagnóstico. A gente tem os 2 centros, tem a APA e o Serenep também, que esses pacientes podem ser encaminhados. Nos preocupa também a questão da neuro, gostaríamos muito, a gente fez busca ativa em todo o estado de neuropediatra que tivesse interesse de trabalhar com nós. Nós, acho que várias vezes na reunião do conselho eu falei que quem tivesse algum para nos indicar e que quisesse trabalhar em Pelotas, a gente tem essa possibilidade de contratar via edital da prefeitura do município para fazer esses atendimentos. A gente tem feito essa busca de profissionais para fazer essas consultas. E só agora também retomando o assunto da oncologia, para vocês também saberem, vocês já sabem, mas enfim, esse trabalho todo que a Carol fez, a gente olhar paciente por paciente, com essa preocupação que se tem da oncologia, nós também chamamos o Estado, tá, para compor este grupo conosco, com os nossos prestadores, e conseguimos, inclusive, acessar consultas, e aí, claro, da consulta, a linha de cuidado toda, para alguns pacientes, né, fora de Pelotas. Então, talvez tenha chegado, inclusive, no Conselho, reclamações de pacientes que estão tendo que ir a Rio Grande fazer o tratamento de oncologia, ou que estão indo a Porto Alegre, ou que estão indo a Bagé. Sim, porque nós entendemos sabemos que é desgastante, é sacrificante para o paciente oncológico fazer esse trajeto, esse percurso, mas nós entendemos que era melhor do que ficar na fila aqui esperando, que nós não tínhamos uma previsão de quando é que os prestadores iriam conseguir resolver as suas questões internas e aumentar a oferta. Então, também é importante que vocês saibam disso. Então, temos, sim, muitos pacientes que foram encaminhados a outros municípios, e uma vez encaminhado para este outro serviço, né, ele fica lá até o final do tratamento. Tá? Ele não vai, faz a consulta, então precisa de uma cirurgia, agora volta para Pelotas. Não, ele segue na linha de cuidado no prestador deste município para onde ele foi encaminhado. Isso também tem um reflexo na quantidade de pacientes que a gente está encaminhando para a TFD. Então tem um reflexo na questão de demanda por veículos, por motoristas, por passagem de ônibus, mas tudo isso a gente está providenciando, né, para poder dar essa retaguarda a esses pacientes, porque entendemos que o melhor era que ele acessasse o tratamento o mais rápido possível. Só para finalizar aqui os números, que a Carol falou, 29 dias vai ser apresentado no relatório do mercado de trimestre, né, Carol? Esse 29 dias se refere ao primeiro quadrimestre ou atual hoje? Primeiro quadrimestre, seu Jaime, sempre lembrando que esse número de dias é média. Então, não, sim. Tá, se a gente tem uma média de 20 dias, tu vai ter pacientes entre 20 e 40, né? É a média. Tá. A outra informação, Roberta, tinha falado que tínhamos 300. Hoje nós temos aguardando quantos, né? Hoje na onco, na consulta clínica oncológica, 38. 38, tá bem, era isso aí. 38. Ok.
Ô, Carol, tu falou no Centro de Reabilitação Intelectual, o Serenep e a PAI, né? Só que eles também estão com uma demanda bem grande, né, em relação a esse diagnóstico, né? A gente sabe que tem alguns clínicos que eles não querem. O que que acontece? Às vezes a escola solicita muito o CID, ela se baseia no CID, né? E o clínico não quer dar, né? Ou porque não se sente seguro, ou precisa daquela avaliação neurológica, né? Mas aí o Centro de Reabilitação Intelectual, o Serenep ou a PAI, ele passa por todo um processo, né? Então, acaba tendo essa demanda, e eu sei disso, né? Que a demanda reprimida do Serenep está bem grande, né? E a demanda da PAI também, né? E aí, então, acho que acaba refletindo nesse outro, só no neurologista, né? Porque acaba a criança sendo encaminhada para essa reabilitação em virtude somente do neurologista, não só pelas outras atividades, né? Nesses centros de reabilitação, geralmente a criança passa pela primeira consulta com a assistente social, depois passa pela psicóloga, por todo aquele processo, né? Por último, ele vai passar pela avaliação neurológica, né? Então, eu acredito que muitas vezes dessa demanda do neurologista seria mais para a busca do CID, né? Por a atenção primária não dá, o clínico geral, na realidade, não dá. A questão, Thaís, é que a gente sabe que, né, hoje a gente tem muito mais crianças com, e aí estou falando de crianças especificamente, mas muito mais crianças com diagnósticos, né? Quanto mais a gente trabalha as questões de preconceito e de qualificação, de atendimento também, mais a gente aumenta o número, né, de diagnósticos ou de suspeitas, que aí precisam do diagnóstico. Acho que tu tens razão, acho que é uma questão realmente que muitas vezes o clínico não se sente seguro, o clínico lá da UBS, vamos dizer assim, né, e acaba encaminhando porque precisa de um laudo, vamos dizer, né. E é verdade, a PAI e o Serenep têm uma demanda reprimida enorme, né, porque essa é uma área muito sensível, né, no Sistema Único e em todos os municípios, porque são poucos os profissionais já na área da neurologia, mais ainda na neurologia pediátrica, porque aí, como a Carol mesmo disse, o Ministério não tem distinção entre neuroadulto e neuropediátrico, né? Mas nós sabemos que temos aí a maioria dos neuroadultos não se sentem seguros também, né? E aí nós vamos entrar numa discussão enorme aqui, que vamos ter que passar para discutir academia, formação de profissionais, uma série de coisas, né? Mas a gente está tentando trabalhar, né, também aí um aumento de oferta com o Serenep e com a PAI. Hoje de manhã, inclusive, eu tive uma reunião com eles. O que ocorre com o Serenep e com a PAI é a mesma coisa que ocorre com os hospitais filantrópicos, que é o valor da tabela SUS, né? Então, com esses valores que eles são remunerados, eles não conseguem oferecer salários atrativos para profissionais e não conseguem ampliar a oferta deles. Mas a gente vem tentando construir algumas soluções que ainda são muito embrionárias, por isso não trago mais detalhes aqui para vocês, mas esperamos que em breve a gente consiga aumentar essa oferta, porque é uma demanda, tá? É uma demanda e será, e vou te dizer, mesmo que se aumente, em seguida já não vai ser suficiente, porque essas são aquelas demandas crescentes, né? A gente sabe que, e que por um lado, é bom que hoje se tenha, né? Venha se vencendo o preconceito e venha se olhando para as crianças com outros olhares, com outras capacidades de percepção, para que realmente se possa fazer os diagnósticos e aí os tratamentos e encaminhamentos adequados. Tá? A Lilian levantou a mão? Rede de atenção em pessoa com deficiência levantou a mão. A Lilian, acho que está com o microfone fechado. Tá. Abri o microfone, Lilian. Boa Agora noite, sim. boa noite a todos.
Queria só acrescentar ao que a secretária já falou, né, no sentido de dizer que a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência também vem trabalhando muito para construir, junto com esses 2 centros de reabilitação, já que são os únicos que nós temos, né, em Pelotas, que prestam serviço para a Secretaria de Saúde, construir protocolos com eles, de que eles possam utilizar mais os serviços, porque essa questão do laudo, né, Thaís, a gente também sabe que somente uma avaliação neurológica depois não é exatamente o que essas crianças e adolescentes vão precisar, eles vão precisar ser inseridos nos serviços para que tenham as intervenções, né? O laudo é importante para a garantia dos direitos, né? Isso é importantíssimo também, né? Até para um respaldo para a escola, quem sabe, a gente compreende isso, mas a gente tem trabalhado também com os centros de reabilitação, que eles organizem, né, planos terapêuticos individualizados, né, com objetivos e metas claras, né, para que aquela criança possa ser atendida e construído um plano de atendimento adequado para que a gente também consiga ir chamando mais pessoas para terem acesso aos atendimentos, assim que a gente consegue atingir determinados objetivos, né, porque o centro de reabilitação, ele não é um centro que tem como função a pessoa ficar ad eterno lá, né, entra pequeno e sai só. Não existe uma estrutura que dê conta disso, né, a gente pode até saber que a criança precisaria de mais atendimentos, mas a gente tem que construir, né, objetivos dos atendimentos ali especializados que tenham começo, meio e fim, e que essa criança possa sendo reavaliada, né, e no que ela atinge aqueles objetivos, a gente possa. Essa é uma estratégia, né, utilizada em todos os centros de reabilitação, e é o que diz as diretrizes da reabilitação intelectual, né, e lembrando que é uma crescente, né, mundial, né, quanto mais a gente conhece determinados transtornos, principalmente o autismo, né, a gente tem muito mais informações, mais pessoas, né, estão inclusive os nossos profissionais da atenção primária. Eu fico muito satisfeita em ver quando médicos, às vezes, me procuram para dizer que eles já estão fazendo uma avaliação mais qualificada ali na atenção primária, mesmo que não se sintam com condições de fazer o diagnóstico ali, eles já encaminham com um olhar, né, lá no GERCOM, com um descritivo que já vai dar sustentação para o profissional depois fazer um melhor diagnóstico, seja o neurologista, que a gente sabe que a gente tem uma demanda reprimida também, ou depois direto no centro de reabilitação que tem neurologista. Então, acho isso importante também dizer a vocês que a gente vem trabalhando assim para melhorar isso. E é como a secretária diz, todo o tempo a gente vem tentando novas alternativas, né, para melhorar a entrada de mais pessoas para esses centros de reabilitação, tá? Obrigada. Continuamos, Daiane. Vamos seguir, então. Reduzir o número de pacientes aguardando exames especializados. Pode passar, Samuel. Manter zerada a lista de espera para exames de ressonância. Em frente, por favor. Reduzir o número de usuários em lista de espera para exames de tomografia. Pode seguir. Reduzir o número de usuários em lista de espera para exames de mamografia. Segue adiante, Samuel. Desculpa, tomografia, desculpa. Sim, seu Prometo direito. que a próxima vez está melhor o mouse aqui. Tomografia. A gente sabe tomografia, como hoje está ali, está indicando. Hoje está em 3.000, né? Ali fechou, né? Mas está mais baixo atualmente, 3.000 alguma coisa. Vai manter essa tendência, Carol, a Roberta, hein? De queda, Roberta? Eu até tinha levantado a mão antes até do seu Jaime fazer a pergunta, que eu acho que cabe um esclarecimento aqui. Assim, pessoal, toda essa parte de atenção especializada, né, que compõe exames e consultas, e aí dentro de exames estão as mamografias, as tomografias, todos esses exames, nós vamos recair na mesma questão
que eu acabei de falar do Serenep e do APAI, que é o valor da tabela SUS. Tá? Então, a oferta ela é sempre menor do que a demanda, porque não há uma remuneração compatível que faça com que os prestadores consigam pagar seus custos. Então, eles ofertam o mínimo, a oferta o máximo que eles conseguem, né? E para nós acaba sendo o mínimo, tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas aqui, que vocês, muitos aqui sabem, estão aí acompanhando a Saúde Pelotas antes de mim, inclusive, o seu Jaime, tenho certeza que vai lembrar do que eu vou dizer. Em gestões anteriores, a cada 2 anos, a cada ano, mas às vezes a cada 2 anos, existia um processo que o pessoal fazia que se chamava revalida, tá? Que era pegar todas as pessoas que estavam na fila de exames e consultas especializadas há mais de 1 ano e devolver para a atenção primária reavaliar. Tá? Eu não acho que esteja errado isso, eu acho que isso é um procedimento correto, quando a atenção primária tem condições de reabsorver esta demanda para reavaliação. E isso eu entendo que a nossa atenção primária não teve durante esse período todo, que eu estou à frente da gestão, então eu nunca autorizei que fosse feito o revalida. Tá? Isso faz com que os números sejam cada vez mais crescentes, porque quando se devolvia para a atenção primária, se tirava essas pessoas do sistema. Então, a cada 2 anos, tu olhava para a fila e dizia assim, bom, quem é que eu tenho aqui há mais de 1 ano? Devolve para a atenção primária, tira da fila. Então, as demandas reprimidas, elas não pareciam tão grandes. No meu entendimento, muitas pessoas se perderam nesse processo. Tá? Por quê? Porque as pessoas estavam aguardando os exames ou as consultas, quando, na verdade, elas tinham sido devolvidas para a atenção primária e que a atenção primária não chamou esta pessoa para fazer realmente a reavaliação. Então, hoje ainda, muito menos do que antes, mas hoje ainda, a gente acaba se deparando com casos como esse, de pessoas que dizem, eu estou esperando há mais de 5 anos para ser chamada, não fui chamado. Às vezes até em algumas especialidades que a gente já conseguiu dar uma certa vazão e que não tem mais pessoas aguardando tanto tempo. Então, isso é um aspecto que eu acho que tem que estar claro para todo mundo, tá? Segunda questão é que a dependência SUS é cada vez maior, né? Então, a gente tem uma demanda cada vez maior. Pelotas tem mais de 87% de demanda de dependência SUS. Né? Então, 1%, 2%, 3% que vai crescendo todo ano, isso significa muito nas portas do nosso serviço. Tá? Então, cada vez a gente tem mais gente para atender. Outro fator, quando a gente implantou o protocolo de acolhimento com classificação de risco, a gente ampliou o acesso. Mais pessoas conseguiram chegar na unidade básica e ter acesso. E quando a gente, então, o ano passado, né, conseguiu completar, entre o ano passado e o início desse ano, conseguiu completar todas as equipes com profissionais médicos, isso aumenta ainda mais o número de encaminhamentos que são feitos. Tá? Então, a gente tem uma série de ações, de situações, de um contexto, tem uma questão que é um contexto social que tem feito com que as pessoas dependam mais do sistema, pessoas aí com questões, né, de renda familiar, de perda de renda familiar, que acabam saindo de planos de saúde e migrando para o SUS, dependendo desse mesmo sistema que já é sobrecarregado. Temos um aumento no acesso, tanto pelo protocolo de acolhimento quanto por completar as equipes, então certamente teremos mais encaminhamentos. E, por outro lado, uma oferta, né, muito pequena em razão dessa questão da tabela SUS. E aí, se vocês olharem esse gráfico da tomografia, vocês vão ver que lá em 2021 nós praticamente zeramos a fila. Né? Por quê? Porque foi quando o auge da execução do programa Saúde Ativa, onde o município completava os valores da tabela SUS com recursos próprios, que nós não conseguimos mais manter isso. Né? Fizemos 21, fizemos boa parte em 22 também, mas 23 já não fizemos e 24 não estamos fazendo. Fazemos alguma coisa muito, muito singela, com algumas emendas impositivas que alguns vereadores destinam para essa área de exames, mas é muito menor do que a gente
fez em 21 e 22. Né? Então, precisa tentar buscar aí possibilidade de que o município possa voltar a complementar a tabela SUS para que a gente tenha realmente uma oferta que dê conta desta demanda que cresce a cada dia. Acho que é importante fazer essa explanação para vocês. Eu queria complementar, eu como faço parte aqui do 4º distrito, a gente pediu para a regulação, cada unidade, o que ela solicitava por mês, né? Não me lembro qual, 6 meses a gente pediu. A regulação lá nos ofertou. Mas o que eu queria referir é o seguinte, nós vamos ter que publicizar mais isso, todos nós. Nós sabemos que o que falta, bem claro aqui, né, pelo que a Roberta falou, é verba. Mas para isso, todo conselheiro tem que estar ciente, o que é contratualizado não é possível, sem verba. O que é contratualizado, pessoal. Esse é o levantamento que nós estamos fazendo e na próxima contratualização deverá ficar bem claro. Algumas especialidades que todas elas são importantes, mas tem umas que são mais do que as outras, né? Tomografia, muitas vezes fazer uma cirurgia, nenhum profissional, ressonância magnética, não vai fazer a cirurgia. Então, nós vamos ter que levar isso que fique bem claro, né? Que só com verba, não tem outra saída. E detalhe, seu Jaime, verba municipal. Municipal, buscar onde for. Mesmo que venha aumento de verba federal e estadual, não é possível usar essa verba federal e estadual para pagar a mais do que está na tabela. Então, só quem pode fazer isso é a verba do município. Do município. E nós vamos ter que trabalhar juntos, todos os conselheiros, para que nós vamos ter que melhorar o nível de investimento do município. Não dá, gente, estamos fechando 2023, claro, está fora um pouquinho, 17%, gente. Mais especificamente, 16,65%. Tem município que está investindo 30%. Então, nós vamos ter que ir adiante. Eu acho que eu queria deixar esse recado aqui para todos os conselheiros, que quando ouve lá no seu bairro, mas eu estou esperando, gente, vamos nos unir, tá bem? É isso aí, pessoal. Obrigado, Roberto. César, encerramos por aqui 21 horas, e já estamos a recém nos 50, até os 154 ainda faltam quase 100. Encerramos por aqui? César? É que ele saiu do Beth. César? Acho que de repente, já que foi. Eu acho que ele não está, gente. Está na reunião daqui. Está ali, doida. Com o microfone fechado, desculpa. Então tá. Encerramos por aqui, César? E assim, vamos botar primeiro em aprovação dos conselheiros, tá? Que, na realidade, o prazo regimental termina agora, às 21, mas a gente pode andar mais meia hora. Aí vocês decidam se faz mais meia hora e deixa para quinta-feira que vem uma extraordinária, e aí é só RAG, né? Porque tem que ser só uma pauta única. Pauta única, tá, pessoal? Aí quem tiver de acordo, por gentileza, coloque ali e a gente encerra agora, às 21 horas, ou a gente segue mais meia hora, não vai fazer diferença, porque vai precisar fazer uma extraordinária com esse Como tamanho. eu estou com muita dificuldade aqui do meu mal, gente, eu sugiro que nós fechamos agora e extraordinária aqui. Eu também acho. Pode ser? Então, de acordo, extraordinária, quinta-feira. Pode ser, Raquel, como a gente falou. A OAB acompanha o Jaime. Ok, Vilmar. Pode ser, porque de qualquer forma a gente não vai conseguir dar conta hoje. Né? Exato. Combinado. A continuidade dessa plenária fica para quinta-feira, próxima quinta-feira é pauta única, tá? Isso. No mesmo sistema que foi aplicado, eu acho que tá bom assim, tá tranquilo para todos. Quem tiver dúvida, a partir daí já aproveita e traz para questionar o pessoal aí. Pode ser?
Estão Sim, de todo acordo mundo com concordando. o chat aí. Então tá. Né? Então, Estamos tá. por aqui hoje. Obrigado, agradeço a presença de todos. Um bom final de semana aí. E Boa até noite. a semana que vem. Com detalhe, Boa gente, não noite. precisa passar nas comissões, tá? Já passou nessa semana, não precisa. Retornamos quinta-feira. Pode ser tranquilo, né? Sim, todos concordaram. Então tá, uma boa noite a todos e... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite.